Você sabia que há um povo na Europa que parece ter vindo de outro mundo? Os bascos, um dos grupos mais antigos e enigmáticos da história, têm segredos guardados há milênios. Eles falam uma língua única, têm um DNA diferente e suas raízes são um verdadeiro mistério. Mas a grande pergunta é: será que os bascos são heróis antigos, com um conhecimento perdido? Ou há algo mais? Alienígena em sua origem. Hoje, vamos mergulhar fundo nas lendas, nas descobertas científicas e nas teorias mais incríveis sobre este povo misterioso. Prepare-se para desvendar o mistério que desafia a ciência e a história. Bascos, heróis antigos ou aliens? Vamos descobrir juntos. Os Pirineus se erguem como uma verdadeira fortaleza, guardando uma terra onde o tempo parece ter congelado. Sob seus picos majestosos, começa a incrível história do povo basco. Uma história escrita não com tinta, mas com pedra, no DNA dos seus antepassados e nas palavras de uma língua mais antiga do que qualquer outra na Europa. Há dezenas de milhares de anos, imensos glaciares percorreram a Europa, forçando os seres humanos a fugir ou a desaparecer. Mas, mesmo nas horas mais sombrias, havia um refúgio. Esse lugar sagrado foi a região franco-cantábrica, onde os ancestrais dos bascos conseguiram se abrigar. E foi ali, nesse canto isolado, que a vida se manteve firme e um legado se iniciou. Desde as antigas pinturas nas cavernas, iluminadas apenas pela luz do fogo, até os sussurros silenciosos da língua euskara, os bascos mantiveram uma conexão única com o passado mais profundo da Europa. Eles são os guardiões de uma história que, apesar de milenar, ainda vive nas montanhas que os protegem. As raízes do povo basco estão profundamente enterradas na pré-história. Na caverna Lezetchik, ferramentas e restos mortais revelam que os neandertais já habitavam essa terra há mais de 150 mil anos. Esses primeiros habitantes, com seus raspadores mausterianos incrivelmente bem feitos, eram mestres na arte da sobrevivência. Mas o tempo, como sempre, avançava, e com ele a humanidade. Por volta de 41 mil anos antes de Cristo, os humanos modernos chegaram a essa região. E não apenas se estabeleceram, deixaram para trás algo extraordinário: a arte. Nas cavernas de Altscherre e Ecaim, suas criações continuam vivas até hoje. Bisões pintados com ocre vibrante, cavalos em movimentos de pura graça e veados congelados em uma quietude eterna. Essas imagens não são apenas arte, elas são janelas para a alma de um povo que resistiu quando o mundo inteiro estava sendo engolido pelo gelo. Com a idade do gelo se intensificando, as temperaturas caíram drasticamente e grande parte da Europa se tornou inabitável. Mas a região basca, por alguma razão, permaneceu um refúgio. Suas condições climáticas relativamente estáveis proporcionaram recursos abundantes e abrigo seguro. Esse local se tornou um verdadeiro oásis, um refúgio onde a vida humana sobreviveu, prosperou e se manteve firme contra todas as adversidades. Quando a Idade do Gelo finalmente deu lugar ao descongelamento da Europa, uma transformação profunda tomou conta do continente. Por volta de 6.000 a.C., os primeiros agricultores neolíticos chegaram à região basca, trazendo consigo o conhecimento de técnicas agrícolas, domesticação de animais e cerâmica. Esses novos habitantes, descendentes dos migrantes da Anatólia, trouxeram consigo inovações e estilos de vida que começaram a substituir ou se misturar com as tradições de caçadores-coletores que sustentaram a região por milhares de anos. Mas a terra basca era diferente. Ao contrário de grande parte da Europa, onde as populações agrícolas neolíticas substituíram quase totalmente os caçadores-coletores,
a região basca experimentou uma rara fusão de culturas. Uma descoberta incrível na caverna El Portalón, perto de Atapuerca, revelou essa mistura única. Em um estudo de 2015 da Universidade de Uppsala, publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, cientistas analisaram os genomas de 8 indivíduos que viveram entre 3.000 e 5.000 anos atrás, e os resultados foram surpreendentes. O estudo revelou que as primeiras populações bascas absorveram as inovações trazidas pelos agricultores neolíticos, mas mantiveram uma parte significativa de suas raízes genéticas mesolíticas. A análise genômica mostrou que esses indivíduos eram, na verdade, os ancestrais mais próximos dos bascos modernos, destacando uma distinção genética notável da região. E o mais fascinante, outras partes da pesquisa mostraram que, ao longo do tempo, a ancestralidade dos caçadores-coletores aumentou nas populações agrícolas, à medida que as gerações se misturavam com os grupos locais mesolíticos. Esse intercâmbio contínuo não só moldou a identidade genética do antigo povo basco, mas também explica por que os bascos modernos possuem níveis de ascendência mesolítica muito mais elevados do que as populações ao redor. Na Idade do Bronze, por volta de 2500 a.C., uma nova onda de mudanças tomou conta da Europa. A disseminação da cultura Bell-Beaker trouxe grandes avanços na metalurgia e introduziu novas linhagens paternas, sendo a mais notável a linhagem do cromossomo ILUT-R1B-DF27, transmitida exclusivamente de pai para filho. Essa linhagem se espalhou por várias partes da Europa, mas foi na região basca que ela se tornou dominante. Entretanto, os Pirineus agiram como uma barreira natural, protegendo os bascos das transformações culturais e genéticas que remodelaram o resto do continente. Enquanto outras populações passavam por mudanças drásticas, os bascos conseguiram integrar novos elementos sem perder sua identidade genética e cultural única, mantendo-se firmes e distintos em meio às grandes transformações da época. Após a Idade do Bronze, a região basca foi marcada por sucessivas ondas de domínio e influência externa. Os romanos, os visigodos e mais tarde os mouros controlaram partes da Península Ibérica, incluindo áreas vizinhas ao País Basco. No entanto, apesar de sua presença, os estudos genéticos mostram que esses povos deixaram poucas marcas na população basca. Essa resiliência pode ser atribuída em grande parte à barreira natural dos Pirineus, ao isolamento cultural dos bascos e, especialmente, à sua independência linguística. Em um estudo de 2021, publicado na Current Biology, pesquisadores analisaram dados genômicos completos e encontraram poucas evidências de marcadores genéticos romanos ou mouros nos bascos modernos, em comparação com as populações vizinhas da Península Ibérica. Enquanto outros grupos na Espanha exibem uma mistura considerável de linhagens norte-africanas, resultado da presença islâmica, os bascos conseguiram preservar seu perfil genético distinto. Da mesma forma, a expansão do Império Romano deixou suas marcas linguísticas e culturais por toda a Europa, mas os bascos resistiram à latinização, algo raro entre as populações antigas. A língua basca éuscara foi fundamental para preservar a identidade e a genética dos bascos ao longo da história. Enquanto a Europa passava por mudanças culturais e linguísticas, o éuskara se manteve como um escudo contra essas influências externas. Como a única língua pré-indo-europeia sobrevivente, o éuskara antecipa em milênios a chegada de idiomas como o espanhol, o francês e o inglês, reforçando a conexão dos bascos com suas raízes mais profundas. Estudos recentes, como o de 2021 na Current Biology, mostram uma forte ligação entre os dialetos do éuskara e os padrões genéticos das aldeias bascas.
Isso indica que a língua desempenhou um papel crucial na preservação da identidade basca, ajudando a proteger a região dos impactos das migrações e dominações externas. O euskara é um enigma linguístico. Embora alguns estudiosos sugiram conexões com línguas como o georgiano, essas teorias ainda não têm comprovação definitiva. Hoje, o euskara continua a ser falado por cerca de 750 mil pessoas, com 5 dialetos principais, que são tão distintos que nem sempre são mutuamente compreensíveis. Apesar de influências externas, sua estrutura básica permaneceu inalterada, preservando suas origens antigas. A identidade dos bascos está profundamente enraizada em sua conexão com a terra e sua rica mitologia. No centro das crenças bascas estava Mari, a deusa das montanhas, que vivia nas cavernas dos Pirineus, protegendo a terra e seu povo. Seu consorte, Sugaar, representava o equilíbrio e a harmonia, juntos refletindo a força indomável da paisagem basca. O folclore basco é recheado de histórias de gigantes, os Gentilak, que teriam construído antas no campo grandes estruturas de pedra usadas como cemitérios, marcos e locais de rituais. Esses gigantes simbolizavam os antigos costumes e, após cumprirem seu papel, retiravam-se para as montanhas. Outras figuras míticas, como as Lâmia, ninfas dos rios, traziam bênçãos ou punições, enquanto os Sorgnak, bruxas, eram protetores espirituais, realizando rituais a serviço de Mari. Esses contos não eram apenas histórias, mas formas de se conectar com a terra. Os dólmenes, ainda visíveis nas colinas, permanecem como lembranças físicas dessa ligação ancestral. Hoje, a região basca mantém uma profunda conexão com seu patrimônio, ao mesmo tempo em que se adapta ao mundo moderno. Abrangendo o norte da Espanha e o sudoeste da França, a região é marcada pelos imponentes Pirineus, vales férteis e uma costa atlântica deslumbrante. É um lugar de cultura vibrante, com o euskara falado por quase 750 mil pessoas. Politicamente, a região basca é tão complexa quanto sua história. A comunidade autônoma basca na Espanha desfruta de um autogoverno significativo, enquanto nas províncias bascas da França, a autonomia oficial ainda é ausente, embora os movimentos culturais sigam vivos e fortes. Ao longo de sua história, debates sobre independência marcaram a região, mas apesar das tensões do passado, o País Basco é hoje um próspero centro cultural e econômico. Seu povo, moldado pela rica mitologia e por uma independência feroz, honra suas raízes enquanto constrói um futuro dinâmico. Hoje, enquanto as gerações mais novas seguem construindo um futuro de inovações, o espírito dos bascos permanece intacto. Uma cultura que, apesar dos desafios e das mudanças, nunca deixou de olhar para o passado com orgulho e para o futuro com determinação. Se você se fascinou pela história dos bascos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais histórias incríveis sobre culturas, mitologias e a riqueza da nossa história. Até a próxima!